Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso de Excel avançado do Office School. Nessa aula, nós vamos falar sobre gráficos, tabela dinâmica, compartilhamento de arquivos e proteção da planilha. Vamos então começar a verificar o menu Gráficos. Bom, o menu Gráficos traz a possibilidade de trazer gráficos a partir de dados selecionados no Excel. Temos aqui gráficos prontos e opções de personalização. Eu quero que você note que nós temos o botão Gráficos Recomendados, onde ele vai abrir um assistente, mas nós também temos, várias opções. Se você já souber o tipo de gráfico que você quer, você pode escolher direto uma das opções. Para inserir um gráfico, primeiro nós vamos selecionar alguns dados na planilha. Então você vai ver que no exemplo, nós pegamos aquela planilha de gastos mensais, e então nós selecionamos todos os dados, e aí eu clico nos gráficos recomendados, ou então em algumas daquelas opções de gráficos que você já conhece. Então note que o Excel trará então alguns modelos. Observe todos, mas o primeiro exemplo, nós vamos colocar o gráfico de coluna agrupada, tá bom? Então aqui você pode observar que os dados estão selecionados. Nós clicamos no botão Gráficos Recomendados e ele trouxe aqui várias opções. A primeira, inclusive, é a coluna agrupada. Pode observar que ele já montou o gráfico com os números que nós temos, os itens aqui e os meses. Então o Excel já entende e começa a trazer para você. Você pode personalizar da maneira que você quiser, embora ele já traga alguns modelos prontos. Então agora você vai ter a planilha e o gráfico pronto. Note que selecionando o gráfico também nos é habilitado a guia Design e Formatar. Todo gráfico pode ser personalizado, bastando apenas dar 2 cliques no item do gráfico a ser personalizado. E nas guias Design e Formatar, ainda pode ser alterado cores, área de dados e até mesmo o próprio modelo. Dando continuidade, vamos verificar agora as opções de mini gráficos. O Excel consegue gerar gráficos que servem para mostrar de uma maneira mais clara a evolução de certos itens. No grupo Mini Gráficos, da guia Inserir, então escolha o tipo de mini gráfico que deseja para então representar os seus dados. Você vai observar que nós temos os mini gráficos de linha, colunas e ganhos e perdas. Aqui eu tenho um exemplo para que você possa entender melhor. Observe essa planilha dada, onde nós temos a matriz de dados, nome, cidade, janeiro, a venda em janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E eu consigo criar uma evolução por linha e por coluna. Você pode observar que eu selecionando a faixa de dados e clicando nos botões de mini gráficos, eu posso escolher então o gráfico de linha e de evolução. Então você vai observar que nós criamos aqui uma linha de tendência, tá bom? Onde vai mostrar se houve ganhos, ou se teve uma evolução ou não, tá? E nós também temos a evolução por coluna. Então você tem que verificar qual é a maneira melhor de entregar esse relatório para o seu cliente, tá bom? Essas são as duas opções. E nós também temos a opção de ganhos e perdas. Mas agora eu vou mostrar na prática para você a execução dos 3 mini gráficos. Vamos começar então a prática de gráficos. Bom, eu só vou inverter a ordem da apresentação, uma vez que eu vou começar primeiro pelos mini gráficos, já que eu deixei aqui o campo de linha, coluna e ganhos e perdas, tá bom? Já deixei separado para a gente. Bom, primeiro eu vou colocar aqui um gráfico de linha. Como eu disse, para colocar o gráfico de linha, nós vamos clicar onde a gente quer, Eu vou clicar aqui no gráfico de linha, você pode observar a opção. E ele vai perguntar qual que é o intervalo de dados. Eu posso simplesmente clicar no intervalo que eu quero. No meu caso aqui é B3 até G3, tá bom? E ele vai perguntar qual que é o local dos mini gráficos. Ele vai colocar no H3, que inclusive é a célula que eu já tinha selecionado. Vou dar um OK. E ele já traz para a gente então o gráfico. Pode observar que em relação à água, nós tivemos aqui um aumento. Eu posso clicar e posso usar o autocompletar. Você vai observar que ele vai manter a mesma estrutura do gráfico, tá bom? Ele vai trocar, mas ele está usando as células abaixo. Tudo bem? Bom, o que eu quero te mostrar é que se você selecionar e clicar aqui em Design, você vai observar que você tem as opções. Primeiro, para trocar o tipo,
Então tem aqui, ó, o tipo que você quer. Você pode editar os dados do gráfico, então editar a localização, né, ó, células ocultas e vazias. Você consegue escolher o intervalo que você quer. Você tem, né, as opções para ele mostrar, ó, ponto alto e mostrar ponto baixo. Tá vendo que ele colocou um pontinho vermelho aqui em cada um deles. Você pode colocar os pontos negativos se você estiver trabalhando com ganhos e perdas, né, o primeiro ponto, último ponto, tá bom? Inclusive marcadores, onde está definindo todos os dados que nós temos. São opções de visualização. Você pode trocar a cor do mini gráfico. Então, ó, vou colocar aqui, ó, mini gráfico vermelho. Tá vendo que ele já, né, trouxe pra gente, tá bom? Então aqui no item design. Você está agrupado, né, porque eu usei autocompletar. A gente pode desagrupar também. Então cair cada gráfico, eu poderia trabalhar ainda, ó, com uma cor diferente. Ok? Usando autocompletar, né, ele vai sempre tá usando, agrupando essas opções do gráfico pra gente. Então vamos lá, vamos montar mais um para que você possa ver. Vou clicar aqui, ó, em inserir. Vou clicar aqui, ó, no gráfico de linha. Vou selecionar o intervalo de dados que eu quero. Sempre, né, já estou fazendo essa linha aqui. Vou dar um OK. Ele já vai trazer pra gente, né, o estilo do gráfico que você quer, tá bom? Eu quero que você termine também isso aqui. Mas antes, vamos falar agora sobre o gráfico de coluna. Vou aumentar um pouquinho o espaço dele para dar para visualizar melhor. É a mesma coisa. Inserir, coluna. Ele está perguntando qual que é o intervalo de dados. Nós vamos selecionar, né, os dados que nós queremos. Eu vou montar o mesmo gráfico. Só que um vai ser em linha e outro em coluna para que você possa ver. Vou dar um OK. Olha só. Ele trouxe para a gente, né, o gráfico em formato aqui de coluna. E as opções de personalização são exatamente as mesmas, tá bom? Eu vou fazer mais um aqui para que você possa fixar bem. Vou clicar em inserir, coluna, vou selecionar o intervalo de dados que eu quero, dar um OK, pronto, está montado o gráfico para a gente. E lembra, clicou nele, design, você pode mudar ainda os itens que você quiser, tá bom? Também quero que você termine esse espaço que está faltando. Bom, nós temos também, né, a última opção de mini gráficos, que são os ganhos e perdas. O conceito é o mesmo. Nós vamos colocar em inserir, ganhos e perdas. E aí o intervalo nós vamos selecionar o intervalo que a gente quer. Dá um OK. O que for positivo, né, vai mostrar positivo. E os dados que estão negativos. Tá bom? Mesma situação. Você vai observar que você tem os estilos que você quer, né? Pode escolher os estilos. E você também tem, né, a possibilidade de personalizar o seu gráfico, tá bom? Lembrando que perda sempre vai mostrar em vermelho para você. Então aqui, ó, vou pôr azul de volta. Aí, ó. Tá bom? Você pode usar o autocompletar. E aí também vai estar trazendo para você as opções dos mini gráficos. Então, aproveitando esses dados, vamos inserir agora um gráfico, tá? Bom, como eu disse, nós vamos selecionar o intervalo que nós queremos. Nós vamos vir aqui em inserir. E nós temos, se você já tiver o estilo do gráfico que você quer, você pode escolher aqui, tá? Ou como no exemplo, eu falei gráficos recomendados. Então, ele vai trazer para você algumas opções, tá? Você tem gráficos recomendados. E tem todos os gráficos também, ó, tem as mesmas opções. Eu vou clicar aqui, ó, em coluna agrupada, que já é o gráfico que ele trouxe. Pode observar que ele trouxe aqui, ó, água, energia, gasolina, aluguel, já trouxe tudo junto. Tem outra possibilidade, eu posso, né, deixar aqui, ó, o água, energia, gasolina e os meses. Talvez esse aqui é o mais utilizado, vamos deixar essa opção, né, coluna agrupada. Vou dar um OK. Feito isso, o gráfico, né, o Excel já trouxe o gráfico pronto pra gente, né? Ele já trouxe o gráfico aqui, ó, 100% montado. Então ele trouxe aqui, ó, os dados, né, selecionados, e você pode, né, clicar nele e você pode começar a observar que ele vai abrir design e formatar, tá bom? Com essas opções abertas, você pode começar a fazer a personalização dos dados que você tem aqui do seu gráfico. Bom, para começar, muitas pessoas ficam com dúvidas. Eu vou pegar esse setor aqui de vendas. Eu vou descer aqui só para poder ver para você. Imagina só que por um acaso eu cliquei no gráfico e por acaso entrou um item novo aqui, ó. Entrou, por exemplo, imposto.
E vamos colocar alguns valores aqui, ó. 200. Coloquei qualquer valor aleatório. Muitas pessoas perguntam, né? Primeiro, olha, pode observar que os dados não entraram. Né? Nós temos aqui, ó, o imposto não apareceu aqui pra gente. Como que eu faço para adicionar esse item? Então, talvez, né, eu quero aumentar. Você vai observar que no Excel 2016, ele já traz um recurso muito bacana. Você está vendo que nós temos aqui, ó, no canto, tanto em vermelho ou azul, né, que nós temos aqui os eixos. Você pode observar que eu posso clicar aqui, ó, no cantinho e posso aumentar o intervalo. Ele inclusive já trouxe, ó, aumentou o imposto e os valores também. E aí você vai ver que trouxe aqui, ó, imposto e já está mostrando esse item. Não só aumentar, mas eu também posso, ó, diminuir. Vou deixar só o gráfico só com os 3 itens. Então ele já mostra aqui pra gente. É muito bacana esse recurso do Excel, porque você já consegue ter um controle mais simples sobre os itens que você quer. Clicando nele e vindo aqui em Design, você vai observar que nós temos aqui, ó, selecionar dados. E eu clicando em selecionar dados, ele vai mostrar de volta a seleção que eu tenho, tá? E aí, ó, imposto, né, todos os itens que eu tenho aqui. Vamos imaginar que eu quero tirar, por exemplo, só o aluguel. Desmarco aqui o aluguel e dou um OK. Você vai ver que o aluguel vai sumir pra gente. Então, você pode deixar ainda selecionado, mas no selecionar dados, você pode escolher o que você quer, tá? Então, eu quero tirar aqui, ó, academia, mercado. Quero tirar ainda o mês de janeiro, fevereiro, março. Eu quero de abril, maio e junho só. Vou dar um OK. Tá vendo que ele já mostra e já acerta o gráfico para você, tá? Aqui no Design, né, em selecionar dados. Você vai observar que nós temos aqui, ó, o botão alternar, né, linha e coluna. Então, clicando, o que ele fez? Ele deixou aqui pra gente, ó, água, gasolina, imposto e trouxe, ó, gastos mensais abril, maio e junho. Se eu clicar de volta, ele trouxe, ó, ele inverteu, né, deixou abril, maio e junho e os gastos que nós temos aqui. Do lado nós temos o botão alterar tipo de gráfico. E aí você ainda pode escolher, ó, outros, não quero coluna agrupada, tem outros tipos de gráficos para você escolher, dependendo aí da sua formatação, tá bom? Nós temos, né, o botão mover gráfico. E aí ele vai perguntar se você quer mover esse gráfico, ó, numa nova planilha, ó, por exemplo, chamado gráfico 10. E vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele pegou, ele trouxe o gráfico pra gente, ó, eu tinha, né, a planilha gráfico. E ele criou a planilha gráfico 10, onde eu posso, né, trabalhar com gráfico e posso ter uma guia somente com ele aqui. Quero voltar, dou mover gráfico e, ó, objeto em gráficos, que já é outra planilha. Vou dar um OK. Pode ver que ele sumiu aquela planilha que ele criou e trouxe de volta o gráfico pra gente, tá bom? Então você tem ainda as opções para poder mover. Bom, nós temos o estilo do gráfico. Então aqui você pode escolher entre vários estilos diferentes do gráfico. São algumas opções que você pode configurar. Tá vendo aqui, ó. Você tem vários estilos para trabalhar com o seu gráfico. Você tem aqui, ó, opções de cores. Então ele já tem cores, né, que você pode definir o estilo que você quer. Nós temos também o layout rápido, onde ele vai mostrar aqui, ó, alguns layouts diferentes. Então tá vendo aqui, ó, eu tenho, né, o layout 1, mostra todos os elementos como título, legenda direita, eixo. Nós temos aqui, ó, essa opção, layout 2, né, ele tá resumindo aqui pra gente. Eu tenho, ó, o layout 3, eu tenho vários layouts rápidos para que ainda eu possa escolher. E posso, né, adicionar elementos do gráfico. Então, ó, eixo. Eu quero na horizontal ou na vertical. Tá vendo aqui que ele me mostra, tá? O eixo principal. Título do gráfico. Você pode colocar, ó, título horizontal ou não. O título do gráfico, você pode sumir com o título acima, né? Ou pode deixar, ó, sobreposto centralizado. Os rótulos do dado.
Você pode definir, ó, normalmente onde você quer. Tá vendo que está mostrando os números, os valores que nós temos ali. Tá? Normalmente a gente deixa aqui, ó, na extremidade, por exemplo. E você tem mais opções, ó, linha de grade, a legenda, onde você quer, ó, direita, se você quer em cima, né? Então, esquerda, inferior. Então aqui, ó, você tem, ó, a linha de tendência. Isso é bem bacana, ó. Ele pode criar uma linha de tendência para você aqui. Então nós temos várias opções. Por nenhuma aqui para tirar. Nós temos várias opções ainda para editar o gráfico. Lembrando que você pode, ó, dar 2 cliques em cima de um determinado item. Então, ó, se eu der 2 cliques em cima de um item, você vai observar que ele vai abrir, ó, formatar, né, o ponto selecionado. E aí você pode colocar, por exemplo, opções de cores. Então, ó, preenchimento. Tá vendo que está aqui, ó, um preenchimento cinza. Eu quero laranja. Beleza, ó. Trouxe ele laranja, tá bom? Mesma situação. Posso pegar aqui, ó, laranja para todos eles. Tá vendo? Aí faltou um. Laranja. Tá bom? Pode observar que ele já mudou, inclusive, a legenda que nós temos. Se eu pegar aqui a água, ó, der 2 cliques em cima dela, tá vendo que tá azul. Eu posso colocar aqui, ó, roxo. E se eu mudar na legenda, pode observar que ele já vai mudar em todos os itens que nós temos. Tá bom? Se eu voltar aqui, ó, em design, formatar, você vai observar que nós temos as mesmas opções, né, para escolher estilos, ou preenchimento e assim por diante. Mas se eu voltar no design e selecionar dados, eu ainda posso selecionar todos os itens de volta que eu quero. Tá vendo? Eu vou acrescentar o mês de março, dá um OK. Daí ele monta, ele vai trazer pra gente aqui ainda o gráfico que nós temos. Tá bom? Colocar gráfico no Excel é realmente muito simples. O importante é você entender a seleção dos dados e o que você pode adicionar, dar 2 cliques em cima e criar suas personalizações. Mesmo título. Dando 2 cliques em cima dele, você ainda também pode trocar o que você quiser. Posso deixar como teste aqui, por exemplo. Tá bom? Eu quero que você finalize aqui os mini gráficos, quero que você faça, né, os mini gráficos e monte também o seu gráfico e personalize aí de várias maneiras, ok? Continuando, nós vamos verificar agora a validação de dados. Então, algumas planilhas podem conter restrições quanto às informações que podem ser introduzidas em determinadas colunas. Neste caso, precisamos estabelecer quais serão os critérios para aceitação ou não dos dados introduzidos. Para esse fim, utilizamos o recurso de validação de dados. Você vai checar que nós temos o botão validação de dados, tá? Onde você vai validar, limpar os dados, né, circulados e até circular dados que são inválidos na sua planilha. Para realizar, então, uma validação de dados, primeiro você vai selecionar o intervalo de células que você quer, você vai clicar no botão validação de dados e então nas configurações você vai escolher. Por padrão ele aceita qualquer valor, mas você vai observar que você pode deixar número inteiro, o número decimal, uma lista, uma data, uma hora, um comprimento de texto, tá? Você pode definir quantos caracteres você quer naquele campo, naquela planilha, naquela célula. E ainda você tem as opções para realizar a personalização. E aqui você pode ver o exemplo de configuração. Nós temos, né, o exemplo, eu coloquei aqui, ó, comprimento de texto. Então eu coloquei para ignorar, né, em branco, então texto, espaços em branco ele vai ignorar. E aí nós colocamos, ó, os dados está entre no mínimo 1 caractere e no máximo 10. Quer dizer, ele tem que ter de 1 a 10 caracteres para execução, tá bom? Você vai observar que nós temos ainda a mensagem de entrada. E aqui ele dá um nome, né, o título dela, e a mensagem que você pode configurar. E você também tem a mensagem de alerta de erro. Então, quando o usuário colocar algo, né, por exemplo, um texto com mais do que 10 caracteres, é para ele avisar o usuário, é para ele dar um alerta de erro. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, parar. Então, ele pode observar que você pode escolher o estilo, vai aparecer, né, o X vermelho como alerta. Você pode definir um nome, um título, e você pode colocar a mensagem de erro. Então, você pode adicionar 10 caracteres.
Então, um exemplo, ó. Se eu colocar o mouse em cima, ele coloca o nome, entre com o nome completo, que é justamente a mensagem de entrada que eu deixei. Só que eu coloquei só 10 caracteres. Quando eu colocar um nome maior, né, quando eu colocar o nome, por exemplo, Humberto da Silva Saulo, que tem mais de 10 caracteres, e eu der um Enter, ele vai falar aqui, ó, excede o número de caracteres. E aí ele pede para repetir ou cancelar. Então, com isso, você consegue definir quais tipos de informação você pode ter em uma determinada planilha. E até você pode configurar número de caracteres, se você só vai aceitar um número, ou qual é a opção, né, que você vai desejar para a inserção de dados, tá bom? Isso serve para que você possa também criar um controle maior sobre a sua planilha. Eu vou mostrar na prática agora. Vamos então verificar na prática da validação de dados. Bom, para começar, eu vou selecionar um intervalo de células que eu quero aqui. E na guia dados, nós temos o botão validação de dados. Uma vez que eu clicar aqui dentro, eu tenho validação de dados. Selecionando essa opção, eu tenho as configurações, mensagem de entrada e alertas de erro. Em configurações, por padrão, ele vem como permitir qualquer valor. Eu posso, por exemplo, deixar aqui apenas número inteiro. E aí eu posso colocar está entre 1 e 10, por exemplo. Eu vou dar um OK. Se eu pegar e tentar colocar o número 11 e dar um Enter, este valor não corresponde às restrições, tá bom? Posso dar um repetir, e aí eu posso voltar à digitação. Se eu colocar aqui um texto, esse valor não corresponde. Se eu colocar o número 2, por exemplo, tá vendo que ele vai aceitar os dados que eu tenho aqui na validação, tá bom? Eu posso então clicar de volta na validação de dados. E você vai ver que, já que eu selecionei os itens, ele vai mostrar a regra que eu tenho. No caso, número inteiro. Eu vou pegar e vou, por exemplo, colocar aqui um comprimento de texto. Está entre, eu vou deixar também com 1 com 10, mas eu vou colocar uma mensagem de entrada. Vou pôr aqui assim, E vou dar um OK para você ver. Então, quando eu selecionar, por exemplo, uma das células, tá vendo que ele mostra, entre com o seu nome. E essa validação são para células que nós selecionamos. Se eu clicar em qualquer outra, eu posso pôr o que eu quiser, tá bom? Não tem problema. Mas para células que têm validação, pode observar que eu estou mostrando aqui, posso clicar e posso, colocar. Até o 14, por exemplo, não estava selecionado. Voltando aqui, em validação de dados, então deixa eu selecionar de volta. E vou colocar um alerta de erro. O erro tem aqui, parar, eu tenho aviso, eu tenho informação, tá vendo? Tem um dos 3 tipos, né? Parar, por aqui, título, erro. Vou pôr só um exemplo aqui, né? No máximo 10 caracteres. Vou dar um OK. Então, se eu colocar um nome mais extenso, você vai ver que ele vai apresentar um erro, né? No máximo 10 caracteres. Se eu colocar no repetir e colocar um nome mais curto, validou os dados, tá bom? Vamos verificar agora, então, as opções para criar uma tabela dinâmica. A capacidade de analisar todos os dados em sua planilha pode ajudar a tomar algumas decisões melhores para o seu negócio. Porém, às vezes é difícil saber por onde começar, especialmente quando há muitos dados dentro da sua planilha. O Excel pode então ajudar recomendando e criando automaticamente tabelas dinâmicas, que são um excelente recurso para resumir, analisar e conseguir explorar melhor, e também até apresentar os seus dados de uma maneira resumida, de uma maneira que você só enxergue o que você realmente quer ver. Vamos verificar um exemplo, então, do que é a tabela dinâmica. Você vai observar que, dado uma planilha completa, um exemplo, uma matriz de dados que nós temos aqui, nós estávamos verificando filial, mês, produto, quantidade e os valores, e essa é a visualização padrão de uma planilha.
Você selecionando essa planilha inteira, clicando aqui em inserir tabela dinâmica, você vai observar que primeiro ele já vai trazer os dados selecionados, né, que você tem, e vai perguntar aonde ele vai colocar o relatório, né, da tabela dinâmica, na mesma planilha, né, ou então em uma nova. E nós vamos fazer na prática para que você possa ver. Mas dando um OK, você vai observar que aí nós temos, né, a possibilidade de fazer uma seleção. Então, olha que bacana que ficou. Ele trouxe ali, ó, filial e mês. Então, eu selecionando Limeira e fevereiro, embaixo ele já trouxe para a gente, ó, impressora, mesa para computador, já trouxe todos os itens. Inclusive, né, a quantidade da soma, soma do valor unitário e até a soma total, né, gerando ali, ó, o total geral para a gente. Se eu por acaso mudar ali para filial e colocar uma filial de Araras, você vai observar que ele já vai mudar a planilha inteira e já vai mostrar aquela visualização de uma maneira compacta para você. Você pode observar que clicando em cima da tabela dinâmica, abre para você, né, os campos da tabela. Então você ainda pode, né, selecionar. Você vai observar que nós temos aqui os filtros, no caso eu coloquei o filial e mês. Nós temos, ó, as colunas, que são os valores que estão mostrando para a gente, né? E a somatória, a soma da quantidade de itens, soma do valor unitário, e as linhas vai mostrar para a gente os produtos. Você está observando que nós temos toda uma seleção de dados. Então fica realmente muito fácil de verificar e até controlar os seus dados. Você vai observar que tem aqui, ó, filtros, colunas, né, linhas e valores. O que são essas listas, né? Filtro de relatórios permite que você escolha um ou mais campos para filtrar os dados no seu relatório. Os rótulos de linha são os campos onde os itens, né, iguais são agrupados. Os rótulos da coluna são os campos que serão indicados quando necessitarmos, né, do cruzamento de duas ou mais informações. E os valores, né, corresponde a uma ou mais colunas que terão suas informações consolidadas. Ok? Mas vamos verificar na prática agora o exemplo e execução da tabela dinâmica. Vamos então realizar a prática da tabela dinâmica. Bom, a tabela dinâmica, você vai pegar uma tabela, uma matriz de dados, como essa aqui de exemplo, e você vai ter as opções de filtragem, onde você pode definir quais campos você quer avaliar. Como eu disse para você durante a apresentação, uma tabela dinâmica facilita muito para que você consiga, né, ter um controle melhor, uma visualização melhor dos dados que estão na sua planilha. Para começar, nós vamos selecionar os dados que nós temos, clicar aqui, ó, em inserir, na guia inserir, e então nós vamos clicar em tabela dinâmica. Quando eu clicar em tabela dinâmica, como eu já tenho, né, os dados selecionados, ele já trouxe. Ele pergunta se eu quero abrir numa nova planilha ou então numa planilha existente. Normalmente nós colocamos uma nova planilha, tá? Até para que você tenha os dados em uma ponta e você tenha, né, a sua tabela dinâmica numa outra para poder fazer a visualização. Eu vou dar um OK. Você vai observar que então, né, nós tínhamos aqui a tabela dinâmica e ele criou uma guia nova e você pode renomear, né? Ou você pode chamar aqui de tabela dinâmica e outra de dados, por exemplo. Não tem problema. Bom, uma vez que você carregou a sua tabela dinâmica, ele vai trazer para você aqui os campos da tabela dinâmica. E aí você vai definir como você vai querer ver. Por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, unidade e mês, e eu quero transformar isso em filtros. O que são os filtros? São justamente as opções que você pode escolher. Então eu posso clicar aqui, ó, e colocar Aras, Leme, Limeira, Rio Claro. Eu posso escolher, por exemplo, os meses que eu tenho ali. E quando eu selecionar o item, ele vai pedir, né? Por exemplo, eu quero que ele me mostre os produtos, tá? Eu quero, por exemplo, que ele faça a soma da quantidade. Então, como ele entende que tem valores, ele já entende que ele vai fazer uma soma do valor, inclusive do total. Olha que bacana que ficou, então, a nossa tabela dinâmica. Quando eu venho aqui na unidade e coloco, ele está mostrando tudo porque eu não tenho nada selecionado. Se eu colocar Aras e dar um OK, ele já vai mostrar primeiro, né, olha só, a unidade de Araras, o total de itens vendidos. Se eu pegar um mês e colocar, por exemplo, janeiro e dar um OK, ele vai mostrar somente os dados de janeiro. Se eu colocar fevereiro, ele vai mostrar, ó, somente os dados de fevereiro. Se eu colocar março,
ele vai colocar os dados de março. Como eu posso trocar, por exemplo, ó, colocar Rio Claro. E olha só, março não teve nenhuma venda. Vamos ver fevereiro. Fevereiro já teve aqui, ó, cadeira. Então, o bacana, e se você clicar de volta, por acaso, né, você clicar fora da sua tabela dinâmica, ela vai fechar, e se você clicar de volta, ele mostra para você, né, novamente o campo que você tem aqui. Ok? Dando continuidade, vamos falar agora sobre os recursos de proteção de uma planilha. Hoje é cada vez mais importante você definir uma senha para abrir o seu documento, a sua planilha, ou até mesmo colocar uma senha para evitar possíveis edições por usuários não autorizados. Na guia revisão, você vai encontrar o menu Alterações. Nesse menu vai estar disponível as opções para bloqueio e proteção da planilha, e também a pasta de trabalho. Você vai enxergar que nós temos os 3 botões, né? Proteger planilha, proteger pasta de trabalho e compartilhar a pasta de trabalho. Ao clicar, né, sobre o botão proteger planilha, será abertas as opções, onde você pode escolher quais opções estão disponíveis. Ele vai pedir uma senha e vai bloquear essa planilha. Eu posso, por exemplo, bloquear aqui, ó, formatar células, ou até mesmo inserir uma coluna ou inserir uma linha. Feito isso, né, ele vai impedir que um usuário não autenticado com senha tenha a possibilidade de realizar essas alterações. Nós também temos, né, o botão proteger pasta de trabalho, né? Então, ao clicar no botão proteger pasta de trabalho, será abertas as opções, onde você vai proteger a estrutura, vai colocar uma senha, e aí é uma estrutura. Observe que aqui também será solicitada uma senha. Essa senha agora é para impedir alterações na estrutura de sua planilha, como criar novas páginas, apagar estruturas e outros itens, né, relacionados à execução da planilha. Também, por fim, é possível, né, que nós colocamos uma senha para abrir a planilha. Essa informação da senha, ela não está no menu, né, que nós estávamos verificando. Na verdade, você tem que clicar ali no menu Arquivo e ali dentro você vai observar que você vai encontrar o menu Informações. Lá dentro você tem, ó, Proteger pasta de trabalho, onde você vai encontrar as mesmas opções que nós acabamos de verificar, mas também uma informação nova, que é justamente, né, a criptografia com senha. Então, essa opção é para você colocar uma senha ao abrir o seu documento. Então, se o usuário não tiver senha, ele acaba não conseguindo nem mesmo abrir esse documento. E eu vou mostrar na prática para você as opções de proteção de planilha agora. No nosso exemplo agora, nós vamos falar então do menu Alterações. E eu quero falar para você desses 3 botões, que é o proteger planilha, proteger pasta de trabalho e compartilhar a pasta de trabalho. Ao clicar no botão proteger planilha, você vai observar que nós temos aqui, primeiro ele vai pedir uma senha. Essa senha serve, né, para você poder desproteger a planilha, uma vez que estiver bloqueado. E você pode definir quais itens que você quer bloquear, como excluir colunas, excluir linhas, inserir linhas, olha só, formatar células. E nós temos várias opções que você pode até, inclusive, classificar. Você pode impedir. E como exemplo, eu vou bloquear a exclusão de colunas. Então vou colocar aqui, ó, excluir colunas, vou dar um OK. Ele vai pedir novamente a senha, posso dar um OK. E você vai observar que ele está protegido, né? Até agora o botão virou desproteger. Se, por exemplo, eu tentar clicar com o botão direito em cima e excluir, você vai observar que ele está tentando, né? Ele vai dar mensagem que a célula está bloqueada. Então, na verdade, eu não consigo excluir uma coluna. Então, tem várias opções lá para que você possa deixar, né, sua planilha protegida. Você pode clicar no botão desproteger, confirmar a senha e pronto. Ela está possível agora de realizar qualquer uma das alterações que você quiser no documento, ok? Nós também temos o botão proteger pasta de trabalho. Isso aqui ele vai impedir que você faça mudanças estruturais no documento. Como, por exemplo, eu posso clicar aqui em qualquer uma das guias das planilhas e eu posso clicar com o botão direito em cima, ó, excluir, inserir, renomear. Pode ver que inclusive o botãozinho de nova planilha está habilitado para a gente, tá? Se eu clique no botão proteger e coloco uma senha,
ele vem aqui, ó, né, proteger pasta de trabalho, né, as estruturas. Quando eu der um OK, ele vai pedir para confirmar novamente. Eu posso dar um novo OK. E você vai ver que agora, se eu clicar com o botão direito em cima de qualquer uma outra, cadê o botão excluir, inserir, renomear, mover, copiar, ocultar, tudo? Olha só, eu posso até clicar no botãozinho mais aqui, que nada acontece. Então quer dizer que eu fiz um bloqueio na estrutura daqui do meu trabalho. Se por um acaso desbloquear, desproteger, né? Aí, olha, eu posso clicar de volta com o botão direito e tá aqui, ó, inserir, excluir. Eu posso fazer mudança na estrutura aqui da minha planilha. Eu também falei para você que nós podemos colocar uma senha para abrir o documento. Então, eu clico aqui, ó, na guia arquivo. Já no menu informações, eu tenho as opções para proteger a pasta de trabalho. E clicando aqui, pode observar que nós temos, né, ó, proteger planilha atual, proteger a pasta de trabalho, são as opções que nós acabamos de ver. E nós temos aqui, ó, criptografar com senha. Exige uma senha para abrir esta pasta de trabalho. Clicando nessa opção, ele vai pedir para colocar uma senha. E você, clicando em OK, ele vai pedir para confirmar a senha. Você vai confirmar e pronto. Sua planilha agora, ó, está protegida. Para abrir ela, é obrigatória a senha. Eu vou salvar isso aqui. Vou fechar e vou abrir novamente a pasta de trabalho. Você vai observar que ele vai solicitar uma senha. Confirmando ela, aí então ele vai abrir para a gente o documento, ok? Com isso você consegue realizar, né, colocar sistemas de proteção na sua planilha. E para finalizar essa quinta aula, nós vamos falar agora das opções de compartilhamento da planilha, ou compartilhar o trabalho, né? Nós temos as opções para trabalho em equipe. Quando abrimos um arquivo em rede, a pasta de trabalho será aberta no modo exclusivo. Se mais alguém tentar abrir, né, o mesmo arquivo, será avisado que só poderá, né, fazê-lo no modo de somente leitura. Afinal de contas, o arquivo já está aberto por outro usuário. Este modo permite que o usuário altere os dados, mas não poderá sobrescrever os dados na pasta de trabalho padrão. Para guardar os dados alterados, terá que salvar o arquivo, né, com outro nome ou gravar, né, o mesmo nome na área de trabalho, trocando o local de origem, por exemplo. Mas o Excel permite que você compartilhe o arquivo para que várias pessoas possam usá-lo ao mesmo tempo. E isso é realmente um recurso muito bacana e poucas pessoas conhecem. Eu já vi várias empresas que compartilham uma planilha para vários usuários. E aí, enquanto um usuário está trabalhando com ela, o outro tem que esperar. Quer dizer, o outro não pode abrir a planilha. Você não vai abrir como somente leitura e não vai conseguir salvar os dados que ele colocou depois. Mas compartilhando, né, a planilha, os dois usuários, 2, 3, 4, 5 usuários, podem trabalhar simultaneamente, ok? Não parando a execução do serviço deles. Então, se você tem uma equipe, se você trabalha aí com documentos na rede, você pode compartilhar e 2, 3 pessoas vão poder trabalhar e executar as tarefas ao mesmo tempo. Acaba sendo um recurso muito bacana. Nós temos, né, o botão compartilhar pasta de trabalho. Então, ele vai permitir, né, que mais de um usuário acesse a sua planilha e realize alterações simultaneamente. Você vai observar que, ao clicar no botão compartilhar pasta de trabalho, a primeira opção é essa aqui, ó, permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo. Por padrão vem desmarcado, você tem que habilitar isso. Lembrando que ele já vai mostrar uma lista com todos os usuários que estão com esse documento aberto, tá bom? Então por aqui, quem será que está usando a planilha? Clicando no compartilhar, você já vai ver todos os usuários que estão. Você pode inclusive, ó, remover um determinado usuário que está aberto. Nós temos também a guia avançadas do lado, onde você vai ter as opções, né, para manter o histórico de alterações, olha, até por 30 dias ou mais, você pode configurar para mais, para menos. Tem a opção para não manter o histórico das alterações também, não é aconselhável. Você tem aqui, ó, atualizar as alterações quando o arquivo for salvo ou a cada 15 minutos. Então você pode fazer com que quando todo usuário clicar no botão salvar, né, ele atualize
aquela planilha para todo mundo. Nós temos também, né, as opções confirmar quais alterações irão prevalecer, né, ou as alterações salvas prevalecem. Na verdade, é bom você pedir para, né, confirmar quais alterações irão prevalecer. Porque, afinal de contas, imagine que eu estou trabalhando com um dado alocado na célula A1 e um outro usuário também abriu a planilha e também está trabalhando com a célula A1. Vai ter dados duplicados. Então eu quero que ele mantenha isso, não quero que ele simplesmente vá lá e exclua automaticamente quem salvar primeiro. Não é uma opção bacana, tá bom? E você pode incluir o modo de exibição pessoal, né, que são as opções para impressão e de filtro. Cada usuário mantém as suas opções configuradas, tá bom? Vou mostrar na prática agora a execução para você também. Nós também temos o botão compartilhar pasta de trabalho. E aí ele vai falar, né, para a gente aqui, ó, por exemplo, quem que está com esta pasta de trabalho aberta. Vai mostrar, no caso, né, a minha máquina aqui. Eu posso permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo. Quando eu habilitar isso e der um OK, esse documento, duas ou mais pessoas podem abrir esse documento ao mesmo tempo. Como que eu faço para saber quem está, né? É só eu clicar ali no compartilhar pasta de trabalho e eu vou ver todos os usuários que estão abertos no momento. Como opções avançadas, eu ainda posso manter o histórico das alterações, né? Eu posso, ó, quando o arquivo for salvo e aí ele atualiza, então quer dizer que cada pessoa pode trabalhar normalmente e se por um acaso ele clicar no botão salvar, atualiza, ou então a cada 15 minutos. Eu prefiro até essa opção, tá? Porque a cada 15 minutos eu vejo realmente o que tem de alteração, eu vejo o que realmente aconteceu no meu documento. Nós temos ainda, ó, opções, né, para confirmar quais alterações vão prevalecer. Isso, imagina que eu fiz uma alteração na célula A1 e o outro usuário também fez uma outra alteração na célula A1 também. Ele vai perguntar qual das duas, tá? Ele vai confirmar, né, ou as alterações que foram salvas. Isso não é legal. Senão ele pode editar e pode salvar. Logo em seguida, eu clico em salvar e substitui. Então não é uma opção mais bacana. E as opções, né, de exibição pessoal para impressão e filtro, cada usuário tem a sua opção, ok? Essas são as opções para compartilhar uma pasta de trabalho. Acaba sendo um recurso muito interessante.